Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Rafaela Lobo, mas hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o edital da Caixa em relação à redação. Por que a gente resolveu fazer esse pequeno vídeo para falar disso? Primeiro, porque o edital mudou. Então, havia um edital inicial e depois houve alteração. Muitos alunos não perceberam essa alteração e outros ficaram com muitas dúvidas. Como eu tenho tido uma demanda muito grande de pessoas procurando, a gente resolveu fazer esse videozinho e eu espero que auxilie vocês. Bom, na Caixa, eles falam que a prova discursiva, ela tem um caráter eliminatório e classificatório. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que eliminatório significa que você, se não tiver uma nota mínima na prova de redação, você é automaticamente eliminado, descartado. Então, você vai ser eliminado se não tirar 50% da nota. Por outro lado, não adianta você apenas passar na prova da Caixa. Por quê? Porque eu entendo o seguinte: se você tem uma nota muito próxima do seu colega e a sua prova só elimina, a redação vai te dizer, olha, ou você foi aprovado em redação ou você foi reprovado. Se for reprovado, está fora. Se foi aprovado, a gente vai ter que ver a nota da prova objetiva. O problema é que essa prova também classifica, quer dizer que essa nota de redação, ela é somada no total à sua nota objetiva, da prova de certo e errado. O que significa que a sua pontuação na prova aberta tem que ser muito alta. Observem mais uma coisa. Provavelmente, porque eles não corrigem todas as redações, eles vão corrigir apenas algumas. Então, as pessoas que tiverem a redação corrigida, elas vão ter uma nota muito próxima. Pensem bem nisso. Às vezes, a diferença entre as pessoas vai ter uma nota de 1, 2 pontos. Como a redação vai valer 20 pontos, a gente já vai ler isso, acaba acontecendo o seguinte, gente. A nota da redação faz muita diferença ao final, porque ela pode pegar uma pessoa que está com uma nota muito boa e derrubar a pessoa lá para baixo, ou fazer a pessoa aumentar a nota. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, a nossa prova ela é eliminatória, mas ela é principalmente classificatória. Eu quero que vocês pensem que quanto maior a nota da redação, maior o ponto que você vai ter ao final, e isso faz a diferença entre ser chamado ou não, porque não adianta passar se você não passa com uma pontuação para ser chamado. A sua prova vale 20 pontos e consiste em uma redação de língua portuguesa de até 30 linhas, com o objetivo de, observem, esse objetivo é de avaliar a sua habilidade na expressão da modalidade escrita e a aplicação do registro formal de culto da língua portuguesa. Mas vocês vão ver no decorrer do edital que não é só você saber a expressão de língua portuguesa, não. Vai ter uma questão de conteúdo, nós vamos conversar já já sobre isso. Agora, dessa primeira parte, nós vamos entender o seguinte: o que é falar da modalidade escrita, expressão na modalidade escrita? Prestem atenção, não é saber se casa é com S ou é com Z, não, gente. Isso é a aplicação do uso formal, culto da língua. Expressão é, já saiu com alguém que você foi para o boteco com a pessoa e a pessoa conversa sobre todos os assuntos que você imaginar, mas não consegue pôr no papel? Já conversou com uma pessoa, um especialista, que ele fala daquele assunto, mas não consegue fazer o relatório? Isso é a habilidade de expressão na modalidade escrita. Quer dizer, eles vão avaliar se a pessoa consegue colocar ali no papel aquilo que ela pensa, aquilo sobre o que ela tem de falar, ou quer falar, né? Bom, o candidato deverá produzir um texto com uma extensão máxima de 30 linhas. Significa que você não é obrigado a fazer 30, que é uma pergunta que o pessoal tem feito muito. Não, você pode fazer um texto de 28 linhas sem problema. Normalmente a gente fala que quando é até 30, a gente vai pedir para que o candidato faça de 25 a 30. Por quê? Se ele fizer 20 linhas e o outro fizer 30, o outro tem um terço a mais, 10 linhas a mais. Isso para conteúdo faz muita diferença. Vocês têm que pensar, meninos, que o conteúdo de vocês é realmente um conteúdo que tem de ser diferencial numa prova que será classificatória, volto a dizer. Ela te classifica. O texto tem que ser legível, o que significa que você não é obrigado a usar a letra cursiva. Letra de forma será sim aceita. O edital não me proíbe o uso de letra de forma. Porém, você que tem a letra de forma, que usa a letra de forma, vai ter cuidado para diferenciar maiúscula de minúscula. Que o que acontece com a forma é que às vezes o aluno usa tudo em caixa alta. Então você não consegue, na leitura, identificar se ele usou letras maiúsculas ou se ele usou letras minúsculas, porque vira tudo letra maiúscula.
a gente tem que saber porque início de frase é maiúsculo, nome próprio é maiúsculo. Então, é importante que você diferencie maiúscula de minúscula, se no seu caso você optar pela letra de forma. Bom, deve ser, então, legível, caracterizando pela coerência e coesão. Coerência é a parte lógica. Ela vai desde a lógica do mundo à lógica interna do texto, como vocês costumam ver nos meus cursos de redação aqui no Méritos Online. E a coesão é a ligação entre as partes do texto. É você ter uma conexão. Às vezes eles pedem, é muito comum em provas do CESP, que eles peçam, aborde necessariamente ponto A, ponto B e ponto C. Quando você acaba tendo isso, às vezes a pessoa responde aquilo que foi pedido, mas não conecta as partes. O texto fica solto, e isso é a parte de coesão. E essa parte vai ter que ser dada com base em um comando formulado pela banca. Aqui veio um dos principais elementos diferenciais desse edital. Porque antes, era muito claro que a banca ia pedir ou a parte de conhecimentos bancários, ou a parte que falava de atendimento. Com esse edital, eles colocaram de forma mais ampla. Então, eles podem pedir qualquer coisa, até atualidade. Agora, vou dizer para vocês o que eu, como experiência, tenho no CESP. Então, claro que prova é sempre uma caixinha de surpresas e nós podemos errar. Mas no CESP, o comum é o texto técnico. O que é frequente no CESP é o texto técnico. Então, obviamente, eu espero uma matéria mais específica. E provavelmente eles ampliaram isso porque aí eles não têm que falar de uma matéria só. Eles podem misturar e vincular várias disciplinas. Bom, com a função de motivar o candidato para a redação, despertando ideias e propiciando o enriquecimento das informações, poderá haver na prova textos motivadores. Por que eu quero que a gente pense nessa questão que está lá no edital? Eu tenho um problema que eu estou tendo com várias turmas. Eu tenho, inclusive, várias turmas presenciais de Caixa Econômica. E aí a gente tem esse tete-a-tete com o aluno. Vários alunos estão pegando o texto base, porque normalmente o CESP dá um texto e depois vem o tema. E eles estão usando esse texto base como se fosse o tema. O texto é um motivador, você não vai copiar nada dele. Ele é apenas para você ter ideias e produzir o seu próprio texto. Para você usar o texto base que eles te deram, isso tem que ser pedido. Isso acontece muito num tipo de prova que chama estudo de caso, que eles dão uma análise, uma situação de caso para você resolver. Aí você tem que reescrever o texto base. Mas, de forma geral, e do que a gente vê nesse edital, eles vão dar texto motivador. Então, o texto é uma referência inicial. Eu tenho alunos que nem leem esse texto quando entendem isso. Eu, particularmente, vou te dizer para você ler, porque eu acho que realmente te dá novas ideias. Você está lendo um texto, te lembra outro, te lembra um autor, te lembra uma doutrina, te lembra aquela matéria teórica que você viu e te ajuda. A questão é, você não pode usar o texto que ele te deu como se fosse o tema. Você tem que ter muito cuidado, porque há sempre aquela parte de negrito em que ele vai dizer o tema é esse e avalie esse tema. O critério de avaliação mais abrangente refere-se à apreensão e ao desenvolvimento do tema. Então, isso vai ser exatamente o que eu falei no slide anterior. A apreensão do tema é a pessoa conseguir entender o que é para ser feito. A fuga ao tema é muito comum, só que as pessoas acham que fuga ao tema é assim, pedir para falar de abobrinha, a pessoa falou de abacaxi. Não é. Se eu peço num tema para a pessoa falar sobre a violência contra a mulher, e ela fala de violência doméstica, ela errou. Por quê? Violência doméstica tem violência contra o idoso, violência contra a criança, violência contra o cachorro da casa. E eu queria violência contra a mulher. Então, você tem que ficar muito preso ao comando que eles te derem. Então, essa avaliação vai ser primeiro da compreensão. E aí, o desenvolvimento desse tema, que é a parte que você tem que ter conteúdo. Sempre essa parte assusta muito, porque a gente nunca sabe que tema vai ser pedido. Vocês não sabem e eu também não sei. A questão é, no CESP, a gente pode pensar no que ele costuma fazer, os temas são vinculados à área de trabalho, são vinculados a matérias específicas. Então, tudo isso pode fazer diferença para que você faça uma boa prova. Serão avaliados também o domínio da expressão escrita, a apresentação adequada da redação e o respeito à estrutura textual solicitada. Então, tem que ter esse domínio da parte escrita, que é gramática. Eu falo que são 3 pilares para a redação. Eu tenho que saber gramática, porque se eu não souber escrever, se eu escrevo problema ou problema, realmente isso vai me fazer perder ponto. Mas você vai ter a apresentação adequada da redação, que é essa parte de você conseguir colocar no papel o que você precisa, e ele quer a estrutura textual solicitada. No caso dessa prova, ele deu a possibilidade de descrição, narração, texto expositivo, argumentativo ou instrucional.
Então vamos falar rapidamente. A descrição é aquele texto que diz como é um lugar, uma pessoa, um objeto. A narração conta uma história. O texto expositivo argumentativo é quando você tem uma dissertação, você tem uma opinião a ser provada, porém os argumentos, eles vêm em forma de exposição, em forma mais técnica. Você prova com argumentos mais técnicos. E o texto instrucional, ele dá instruções a serem seguidas, como num manual, uma receita de bolo, por exemplo. Então, tudo isso está no edital e, portanto, pode ser pedido. Porém, novamente, vem a diferença de você ler sozinho e ler comigo. Por quê? Vamos pensar. Eu não vejo uma prova só descritiva há mais de 10 anos. Muito menos prova narrativa, não tem caído isso, especialmente para a Caixa, não vai fazer grande diferença. Texto instrucional, eu nunca vi em prova de concurso. O que eles provavelmente vão te pedir é a argumentação expositiva, que é um texto dissertativo, como no curso que eu dou, só que tem argumentos técnicos. Os argumentos vão depender do seu conteúdo. Por que eles colocaram, então, outras estruturas textuais? Porque é possível que eles misturem isso. Como assim? Eu peço para você fazer uma dissertação argumentativa, ou seja, um texto expositivo, técnico, no qual necessariamente você descreva um produto da Caixa. Um texto no qual necessariamente você dê instruções para atendimento de uma pessoa que está com problema. Então, ele te dá uma situação, suponha que o João das Couves chegou aqui e quer fazer um programa Minha Casa Minha Vida, ele é aposentado, gostaria de saber se esse programa se inclui para ele, não tem casa própria, ganha X por mês. Nessa estrutura, responda: A, João poderá ter a participação no programa Minha Casa Minha Vida, poderá adquirir uma casa sim? B, se sim, dê as instruções do que deve levar. Se não, dê instruções de que outros programas habitacionais da Caixa ele poderia utilizar. Então, observem que é muito interessante a gente analisar que eles podem fazer esse tipo de coisa com facilidade. E aí, nesses casos, tem aluno que fica respondendo diretamente as questões que eles colocam. Aborde necessariamente 3 programas da Caixa: FIES, Minha Casa Minha Vida e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A pessoa fica respondendo aquelas questões e não faz essa estrutura dissertativa. Não é, tem que fazer, porque isso está no edital. Se você só responder questões que eles te derem, sem colocar numa estrutura solicitada, você vai perder ponto. Então, eu entendo que vai ser uma dissertação mais técnica, que eles possam, dentro da dissertação, pedir para você dar instruções para uma pessoa, ou até mesmo narrar alguma situação. Mas entendo que a tipologia vai ser essa expositiva ou argumentativa que vocês estão lendo aí. As provas discursivas serão corrigidas conforme critérios a seguir. Nós vamos mostrar. Eu fiz questão, gente, de manter o edital como estava. Eu não alterei nada, porque eu queria que vocês entendessem essa estrutura toda. Mas olha o que eles colocam. Ressaltando-se que atendimento ao que está estabelecido no decreto tal, alterado pelo decreto tal, serão aceitas como corretas até 31 de dezembro de 2015, ambas as ortografias. Isto é, a forma de grafar e acentuar as palavras vigente até 2008 e a posterior. Então, entendam, o que eu vou pedir para vocês pode usar a velha ou a nova ortografia, ideia com ou ideia sem acento, consequência com trema, consequência sem trema. Mas, meninos, procurem fazer o seguinte, mantenham o padrão. Se você está usando a nova ortografia, usa tudo na nova. Se está usando a velha, usa tudo na velha. Isso facilita, inclusive, para o corretor. E a gente tem que facilitar a vida do corretor, porque nós dependemos dele. Então, se você puder manter tudo na estrutura da nova ortografia, faça isso. Ok? Então, use as duas, mas não mescle, não misture. A avaliação da prova de redação em língua portuguesa de todos os candidatos não eliminados, porque, como eu falei, eles não vão corrigir todas as provas, somente dos que tiverem melhor classificação, ela será realizada por uma banca de professores especialistas. Então, isso significa que mesmo que ele te dê um conteúdo, ele pode passar mais técnico, ele pode passar primeiro pelo especialista e depois para o professor de língua portuguesa para olhar a parte estrutural gramatical. A avaliação dessa prova de redação consistirá na análise dos aspectos formais e estruturais dos textos dos candidatos, assim como o desenvolvimento do tema proposto. É claro que aqui a gente já conversou sobre isso, então é aquilo que a gente falou mesmo. Tem que olhar tanto a gramática como estrutura, conteúdo, não tem novidade aqui. Após a análise do texto de língua portuguesa, será feito o preenchimento de planilhas para cada candidato com informações relativas à avaliação. Então, cada candidato vai ter o que a gente chama de folha espelho.
ele tem uma folha anterior à redação dele, que vai normalmente ter uma tabelinha que vai mostrar o que você perdeu de ponto. Então, cada candidato vai ter ali a tabelinha dizendo, olha, perdeu ponto nessa parte de conteúdo, perdeu ponto ali na linha 1. Às vezes, porque a sua redação, muito aluno acha que a redação foi corrigida. Porque quando ele vê o espelho da redação, que é um scanner que eles fazem da redação, que você consegue ver pelo seu número, depois que sair o resultado, o aluno vê que a redação está em branco, ele acha que ela não foi corrigida. Foi sim, é porque eles não podem pôr a caneta na redação. Então, eles fazem essa planilha fora, né? Numa folha à parte, que vocês também recebem, que vai te dizer se você conseguiu ou não ali ponto, ou o que você perdeu de ponto, melhor dizendo. Então, se você tem, por exemplo, o número 1 na linha 3, quer dizer que você perdeu um ponto na linha 3, e você vai ter que verificar o que você cometeu de erro gramatical, etc. Bom, além disso, a gente tem que pensar no cálculo. Tem uma coisa que eu falo para os meus alunos e eles se assustam um pouco, mas vocês têm que entender isso. Um mesmo corretor, se eu fosse corrigir a prova, por exemplo, do Banco do Brasil, foi feita pela Sesgran Rio e a da Caixa Econômica, vai fazer diferença. Por quê? Não porque eu fique mais, má e vá corrigir com peso maior na prova que vai ser para a Caixa. É porque no Banco do Brasil a prova era apenas eliminatória e ela é corrigida pela Sesgran Rio. E a nota da Sesgran Rio, ela coloca a parte de pontuação de gramática que você perde dentro do todo da nota, dentro dos pontos que você tem na nota. No caso do CESP, não. Ele te dá uma nota total para o conteúdo, outra nota para o erro, separada, então vale 20 pontos. Você tem 20 pontos entre estrutura e conteúdo. Aí vamos imaginar que você tirou 16 pontos entre estrutura e conteúdo. Depois ele vai contar o seu número de erros, que é o que ele chama de NE, multiplicar por 2, dividir pelo total de linhas que você utilizou. Eu vou ler isso com vocês no edital. E aí ele vai diminuir. Vamos imaginar a sua nota geral. Então vamos imaginar que na nota de conteúdo eu tirei 16 pontos. Se eu perder um ponto em gramática, eu vou ficar com 15. Só que a questão é que a gramática eu vou poder perder sem uma quantidade exata. Eu vou perdendo. Cada vez que eu errar, eu vou perder. Erros iguais, eu vou perder todas as vezes. Se eu errei 7 vezes a mesma palavra, 7 vezes eu vou perder. Ele não me fala que o erro idêntico eu vou perder uma vez só. Então, como que ele fala? Lendo no edital, que será calculada a nota da prova de redação, que ele chama de NPR, da seguinte modo. Nos casos de fuga ao tema, de inexistência de texto, né, a pessoa que não consegue fazer no tempo, e aí falta texto, ou identificação. Gente, identificação não é só pôr nome na prova, não. Tem aluno que começa a escrever com uma letra termina com outra, por exemplo, caneta gel com escrita fina. Eu já vi ter problema assim. Eu já tive aluno que fez desenhos nas laterais de prova, porque estava ansioso, foi eliminado. Então, aquelas coisas que vocês viram comigo no curso de redação, quando a gente fala da lista de dúvidas que vocês costumam ter. Se não viram, gente, estão convidadíssimos aí para o curso de redação. Então, nesses casos, eles vão dar nota 0. Tá? Agora, se você tem a apresentação bonitinha do texto, seu texto foi feito, a apresentação textual, estrutura textual e desenvolvimento do tema, eles vão estar todos dentro do que a gente chama de NC, que é aquilo que eu expliquei para vocês, nota de conteúdo. É você saber o assunto e saber escrever sobre ele. E isso vale 20 pontos. Só que aí ele vai fazer a avaliação do domínio da modalidade escrita. Vai contar o seu NE, o seu número de erros, considerando aspectos como a ortografia, a morfossintaxe, a propriedade vocabular. Então, ele conta como erro tudo, gente. Um vocábulo mal empregado, que não ficou bem para aquele conteúdo. Uma ortografia, uma crase que você errou, uma concordância, tudo entra nesse NE, que é o número de erros gramaticais. Então, ele vai pegar, te dar 20 pontos na nota de conteúdo, e depois ele vai ver quantos erros você cometeu. Aí ele vai computar o número total de linhas que você utilizou, efetivamente escritas até as 30 linhas, né? Tem que ser igual ou menor que 30 linhas. Depois que ele computar as linhas, ele vai fazer para cada um de vocês que tiver a redação corrigida um cálculo, que será o seguinte: nota da prova discursiva, a sua nota real, vai ser a nota de conteúdo menos 2 vezes o resultado do quociente, número de erros dividido pelo total de linhas. Por que eles fazem isso? Eu tive professores que me diziam assim: Rafaela, quando você for fazer um vestibular, escreve menos. Porque se você escreve muito, você comete mais erros gramaticais e perde mais ponto.
No CESP, não. Quanto maior o texto, menos o seu erro gramatical vale proporcionalmente. Quanto menor o texto, mais peso o seu erro gramatical tem. Por quê? Porque o CESP gosta de valorizar o conteúdo e não a gramática. Então, gente, tentem fazer de 25 a 30 linhas, como eu já falei. Então, a nota de prova discursiva será calculada utilizando-se duas casas decimais, arredondando para cima, quando o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5. Por que pode dar isso? Por causa dessa conta da nota da prova discursiva, pode dar números, né, decimais. E será atribuída nota igual a 0 ao candidato que obtiver a nota da prova discursiva menor que 0. É possível tirar menos que 0? No caso é, porque se você tiver a sua nota de conteúdo já muito baixa e você ainda vai perdendo em gramática, você vai perdendo, de repente você tem uma nota 6 e você perdeu 7 em gramática. E aí eles vão dar 0, claro. Será eliminado o candidato que obtiver menos de 10 pontos. Isso eu tinha falado no início, ela é uma prova eliminatória e classificatória. Então você tem que tirar no mínimo 10. O problema é que o aluno tira 10 em 20 e acha que está bom. Não está. Porque como ela classifica e vocês vão ficar par a par, porque quem tiver a redação corrigida vai ter uma diferença de pontuação muito pequena de um para o outro, porque eles não vão corrigir todas as redações. Então, obviamente, você tem que tirar uma nota bem acima disso. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, letra legível, caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em casos em que você tenha esse pedido deferido, pessoas que têm problema na mão e fazem esses pedidos. Observem que aqui tem alguns pontos que já falamos e outros novos. A caneta deve ser totalmente transparente. Totalmente. Nem a carga colorida. Eu já tive aluno com problema, porque a carga era aquela carga amarelinha. A caneta tem que ser toda transparente, não pode ter aquela borrachinha para segurar. Por que tem que ser assim? Critério de segurança deles, e eles olham, e tem que ser preta. Não adianta querer levar lápis. Treinando em casa, você já tem que fazer a redação à caneta, porque não tem lápis para você fazer rascunho a lápis na prova. Siga a sua prova. O candidato será, no caso de pedir autorização para alguém fazer junto, será acompanhado por um fiscal treinado. Aí, gente, é um complicador. Isso acontece muito, por exemplo, com alguns alunos que ou têm problema na mão, ou tem um aluno cego. Por quê? Porque ele tem que falar oralmente a grafia das palavras. Então, ele vai ter que falar, por exemplo, que exceção, ele vai ter que soletrar, colocar que tem X, que tem C. Por quê? Porque a pessoa tem que olhar também essa questão ortográfica. Então, é uma questão muito complicada e a pessoa tem que ser treinada para isso, senão ela não consegue fazer no tempo hábil. Quem tiver esse problema específico, olhar com alguém que seja da área para conseguir fazer isso em tempo hábil. No caso do restante, que é a maior parte de vocês, a folha do texto definitiva, você recebe uma folha com tema e que vai ter o espaço para rascunho, lembrando o rascunho já é feito a caneta. Você vai ter a folha de texto definitiva, que é a que você vai entregar. Ela é única para cada um. Ela não pode ser assinada, ela não pode ser rubricada, ela não pode conter em outro local que não seja na folha o local apropriado que eles pedem, nada que te identifique. E ela não é substituída, porque ela vem numerada. Se você ao passar limpo errou, errou. Por isso que eu falo no curso, gente, presta atenção, ouça bem. Quando você for fazer sua prova de redação, altera tudo o que você tiver que alterar no rascunho. Passar limpo é passar limpo mesmo, tá? Para ficar lógico. A detecção de qualquer marca identificadora em um espaço, né, que foi destinado para transcrição, acarreta a anulação da prova. Tem que ser assim, gente. Eu já tive aluno que começou a folha oficial, ao contrário. Ele virou a folha de cabeça para baixo, começou a escrever, é 0. E tem que ser isso por um critério de segurança de vocês. Você já pensou, se a pessoa falar, olha, a minha redação é aquela que eu começo a escrever com caneta gel e termino com caneta fina, hein? É aquela que eu vou fazer uma estrelinha no cantinho esquerdo. 10 mil, hein? Te pago. Isso é um critério para o corretor. E é um critério para vocês, para que você tenha idoneidade no processo. A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação. Como eu já expliquei, se você perdeu, já tive aluno que derrubou, gente, refrigerante na folha de texto definitivo. Acabou. Não substitui, não tem outra. A folha para rascunho, fica no caderno de provas, é de preenchimento facultativo. Vocês, meus alunos, não têm isso como preenchimento facultativo. Porque eu não me responsabilizo por ninguém que não faça rascunho.
Porque eu falo que só se eu tiver aluno que é melhor que Guimarães Rosa, que Machado de Assis, porque os grandes autores faziam, rascunhavam, para depois ter a obra pronta. Vocês estão achando que já vão sentar e fazer assim? Então tem que fazer o rascunho para passar a limpo, é um texto manuscrito, tem que ter os cuidados de margem, cada detalhe vai fazer diferença nessa prova, por ela ser classificatória. A folha de texto definitivo não pode ser substituída, já expliquei isso. Além de você ter 2 dias, que é o que ele fala de recurso, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês têm que ter muito cuidado para não agredir a banca nesses recursos. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a pessoa não recebe pelo recurso, recebe pela correção. Ele é um especialista. Se você falar para ele, olha, corrige tudo, olha de novo o meu conteúdo, olha a minha ortografia, você está dizendo, olha, meu filho, você não sabe corrigir. Então, se você optar pelo recurso, escolha pontos muito específicos, porque aí ele não é mal visto. Todo mundo pode errar alguma coisa específica. Então, você fala, olha, na linha 13 há uma marcação de erro, e não há erro na linha 13 em nada, tenha certeza de que não há. A pessoa não tem a tendência nem a ler o texto inteiro, ela vai lá na linha 13 e vê aquele problema. Conteúdo, o parágrafo tal está adequado de acordo com a matéria tal. É importante que você tenha isso, porque a pessoa que vai recorrigir, que vai fazer esse recurso, ela não vai ver o seu recurso como uma forma de dizer assim, estou desesperado e, pelo amor de Deus, me dê recurso. Então, não contem com recurso. Isso é, assim, uma mensagem importante. Então, finalizando, a prova de vocês, ela provavelmente vai ser um pouquinho, o tema vai ser mais vinculado à área específica da própria Caixa. É importante que vocês entendam isso. Por mais que o edital não te diga isso, eles podem, e é comum o CESP vincular a área de trabalho. Olha as atribuições do cargo, vê suas possibilidades. Evite precisar do recurso. Tente estudar antes, faça redação toda semana, faça o curso de redação para ter uma noção teórica, procure alguém que possa te auxiliar nessa estrutura de redação, tudo isso vai fazer muita diferença para você. Eu espero que vocês façam aí uma boa prova e que essa análise do edital tenha auxiliado bastante. Obrigada, espero vocês lá no curso de redação. Um abraço.